Pessoal que acompanha pelo Bem de São José, sou Marcelo Ferreira. Estou aqui tomando um café com o seu Wellington hoje, conhecido como Pardal, morador aqui da região sul de São José dos Campos. Seu Wellington, obrigado por me receber. Tá? Satisfação minha. Como está escrito na sua camiseta, nós estamos presos por sua liberdade. Anistia já, né? Isso. O seu Wellington, eu vou ter a liberdade de chamar de Pardal, ele foi preso pelos atos do dia 8 de janeiro. E eu não sei quantos joseenses tem nessa situação, eu só conheço ele. Está usando tornozeleira eletrônica, tem as restrições. E a gente vai conversar, dar um resumo aí breve do que de fato aconteceu. Porque nós que estamos de fora, a gente tem uma visão. E eu quero ter a visão, eu quero ter o relato dele, que estava dentro da situação. Tá, seu Pardal? Como que foi? Há quanto tempo o senhor milita? O senhor se considera um bolsonarista? Esse termo é correto de ser usado? Eu quero que o senhor me explique sobre isso. Então, primeiro que eu não sou militante, né? Não sou militante. A minha ida para Brasília aconteceu assim como sempre fui no estado. Como uma ida para São Paulo, por exemplo, na Paulista? Então, o que aconteceu? Eu sempre tive vontade de conhecer Brasília, tá? Participo de política, acompanho política e já saí candidato aqui em São José, a vereador. Então eu acompanho política, gosto da política. E hoje em dia tudo é política, então você tem que... É bom você estar por dentro, estar sabendo o que está acontecendo. E quanto mais informação você tiver, isso é melhor para você ter sua opinião e ser formador de opinião também. Se politizar, né? O povo se politizou ultimamente, nos últimos anos. Dos últimos anos para cá eu vi que o interesse em procurar saber mais quem são os políticos, essas coisas todas aumentou. Isso é bom, isso mostra que a gente está com um caminho de transformação, de mudança. Sim. E como que foi a sua decisão de ir dia 8 de janeiro? Quando que se programou isso? Em dezembro? Como é que foi? Então, não houve uma programação, para você entender. Eu trabalho com eventos na região de São José dos Campos. Eu, na virada de 31 para o dia 1º, eu estava fazendo um evento em Ubatuba, Praia Vermelha. E fiz o evento lá, e eu estava morando uns tempos lá no litoral, morei bastante tempo em Ubatuba, e eu estava com pretensão de fazer um negócio com um irmão meu lá, Caiçara, e deu que nós combinamos com a pessoa responsável pelo imóvel de estar lá no dia 4, e a pessoa não foi. Aí eu vindo para São José, mexendo nas redes sociais, tem um ônibus saindo de Pindamonhangaba, vai para Brasília. Eu vou para Brasília, não tem evento esse final de semana, eu vou para Brasília. Ou seja, não houve uma programação, não houve uma organização. Mas não tinha um propósito nessa ida? Qual era o objetivo? O objetivo, primeiramente, foi, obviamente, de conhecer. Não vou ser hipócrita nem chegar e falar, você foi lá só para passear. Não fui para passear também. Eu fui para me juntar junto às pessoas que estavam no quartel, se manifestando pacificamente. Tanto é que eles ficaram mais de 70 dias lá. Eu saí daqui no dia 7 de janeiro, cheguei lá no dia 8, no dia da situação que infelizmente vai ficar marcado na história. Então, mas no grupo não tinha assim, estamos indo para Brasília para tal pauta, por exemplo, teve uma agora para anistia, né? Não tinha uma pauta específica? Então, isso que eu estou querendo dizer para você, eu fui sozinho, não conhecia ninguém. Tá. O grupo o senhor não sabe se tinha, então? Então, né? O senhor não tinha? Eu não tinha, tanto é que eu resolvi sozinho, eu fui sozinho. Entendi. Eu resolvi assim de estalo, resolvi, mexer nas redes sociais, tem o pessoal indo para Brasília, eu falei, vou aproveitar, vou lá, vou para o quartel, vou conhecer Mané Garrincha, vou conhecer as praças dos Três Poderes, STF, Câmara, isso, aquilo. A princípio, da ideia minha particular, era me juntar às pessoas lá, nas vozes de que até hoje ecoa em muitos das pessoas que acham que ainda tem dúvida, que a gente só queria um código-fonte, a gente só queria a transparência da eleição, só isso. Que a gente queria não, a gente quer até hoje. Esse bendito código-fonte, essa transparência nas eleições, de uma maneira bem clara para a gente. E dentro do ônibus, que saiu de Pindamonhangaba, as pessoas
conversavam sobre isso que aconteceu lá, da invasão? Tinha algum planejamento nesse sentido ou não? Não foi, e eu tenho como provar isso no decorrer dessa entrevista. Eu percebia, tá? Dentro do ônibus, depois a gente vai começar a falar na chegada lá, como é que as coisas aconteceram. Eu percebia que eram aquelas pessoas, assim, quando vai para a Avenida Paulista, sabe? Sim. Aquela motivação, bandeira, muitas senhoras, senhores, jovens, mas tinha pouca gente nesse ônibus. Então, não via ninguém falando que a gente, olha, amanhã chegando lá, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não tinha uma coordenação, não tinha uma direção do que iríamos fazer lá. Sim. A única coisa que eu sabia é que eu iria lá, que eu ia ficar no quartel. Se manifestar pacificamente. Né? Da mesma maneira que a gente vem fazendo até hoje. Frente ao CTA, etc. Isso. Né? E não tinha ninguém com ferramentas, com explosivos, nada disso dentro do... Nada disso foi observado, nessa ida minha. Primeiro, porque a partir da hora que eu percebesse que, como eu disse, eu tomei uma decisão espontânea, sem nenhuma coordenação. A partir da hora que eu percebesse que alguma coisa esquisita poderia acontecer, eu, por mais ingênuo que eu pudesse vir a ser, eu não ia me deixar a estar junto com essas pessoas. Você não concordaria com isso? Não, jamais. E chegando lá, como é que foi? Vocês foram para o quartel? Estava em frente do exército lá em Brasília, Isso. Vocês desceram lá, então? Isso. Então, nós descemos dentro o ônibus parou praticamente em frente do quartel. Aí agora que vem o pulo do gato. Você perguntou para mim anteriormente se havia uma coordenação, se havia alguém falando isso ou aquilo. Quando nós chegamos lá, fomos recebidos pelas pessoas que já estavam lá mais de 30 dias. Nós chegamos no dia 8, eu saí no dia 7, chegamos lá no dia 8 de janeiro de 2023. Quando nós chegamos lá, as pessoas que já estavam lá nos orientavam, olha, aqui é o refeitório, aqui é a enfermaria, ali tem um caminhão de som, quando você precisar, você vai lá, fala, ali é o refeitório. Uma coisa que eu percebi naquele momento, que não tinha um comando dizendo que, olha, qualquer coisa que você precisar, tudo que o Wellington falar é lei. Não tinha isso. Não tinha um líder específico. Não tinha um líder específico. Entendi. Então, eu acredito que esse foi o maior erro dentro de tudo isso que aconteceu depois. Porque o que aconteceu a partir daí? Nós chegamos lá por volta de 10 e meia. Tá? Eu não percebi, eu não fui informado de nenhuma liderança. Olha, se fulano falar isso, temos que cumprir. Não tinha essa liderança para mim até então, não tinha essa liderança. Não foi formado por um grupo que veio de Pinda, que esse grupo veio de Pinda, passou em Pinda, Taubaté, ele veio pegando gente. Foi pago? Cada um pagou sua passagem? Cada um foi, nós pagamos por uma empresa de ônibus. O senhor pagou quanto para ir? Eu paguei, se eu não me falo de memória, foi R$350. 350. Para ir e voltar. Para ir e volta. E de volta. Você entendeu? Então, aí eu vi no grupo, né, essa movimentação para ir para Brasília. Eu falei, vou para Brasília. Então não teve um financiador como o STF, como o Alexandre de Moraes procura um financiador, né? Olha, para nós, eu estou sendo bem honesto e sincero, você entendeu? Eu tenho a empresa que nos levou. Sim. E eu paguei, Sim. Você entendeu? Como muitos pagaram, foram empresas, como se fosse um amarrão hoje. Não, entendo, fretou, né? Cada um paga o seu, né? Isso. E o senhor chegou lá, os ataques aconteceram por volta de 1h da tarde, não foi? Não. Como é que aconteceu lá? Como eu disse, não tinha uma liderança. Sim. Tá? Lá. A princípio, para mim, tá? E o grupo que chegou. Não foi apontado ao web, isso aqui. Não tinha uma liderança lá. Porém, nós chegamos lá por volta de umas 10 horas da manhã. Eu fui com a minha mochilinha, a gente chama de galo de briga, né? Que eu ia lá visitar, isso aqui era um bate e volta. Não tinha um planejamento para eu ficar tantos dias, que ia acontecer isso, que ia acontecer. Não tinha planejamento. Não tinha. Eu não planejei nada, entendeu? Eu só planejei ir para lá e voltar no dia 10, que era a data de volta. Aí, porém,
Nós chegamos lá, montamos, teve um pessoal que foi para ficar mais dias. Eles levaram as barraquinhas deles, aquelas coisas todas. Até mesmo o pessoal que ia votar no dia 10, eles levaram a barraca. Eu fui de desavisado, distraído, eu só pus a roupa na mochila e fui. Entendeu? Então, para mim, se eu encostasse numa árvore e passasse a noite para mim ali, eu me virava. Sim. Então o pessoal começou a montar a barraca. E o que me estranhou muito, o que é que aconteceu? Depois que as coisas acontecem, a gente começa a ligar os pontos. Aí o que aconteceu? Chegamos lá por volta de umas 10 horas. Umas 11 horas, 11h30 mais ou menos, apareceu um grupo de pessoas lá. Tinha umas 3 mulheres e uns 2 homens. Dizendo o quê? Olha, precisamos estar na Praça dos Três Poderes às 15 horas. Ou seja, já tinha um horário pré-estabelecido por esses 5 grupos. A gente que chegou ali, que não está sabendo o que está acontecendo, porém são 7 quilômetros de caminhada. 7 quilômetros de caminhada. Teremos que sair daqui às 13 horas para chegarmos lá às 15 horas. Isso foi feito. Às 13 horas o pessoal foi pacificamente, a polícia militar acompanhando. Sim, tem as imagens disso. A polícia militar acompanhando. Na entrada da esplanada, aquelas coisas todas, tinha uma barreira, vamos dizer assim, Sim, de policiais fazendo vistoria, onde esses policiais tiraram. Muitos senhores que estavam acampados faziam uso de canivete para descascar uma laranja, essas coisas todas. E a polícia tirou esse canivete e deixou e falou assim para eles: olha, vocês pegam na volta. Tá, nós entramos, ficamos ali no gramado ali, boa parte do grupo ficou no gramado, e algumas pessoas foram pacificamente, tranquilamente, acompanhado pela polícia, lá no fundo, lá onde era a sala do STF, Câmara, essas coisas tudo. Se você perguntar para mim qual que era, eu não sei, porque graças a Deus eu não tive acesso, eu não fui, acho que Deus, Nossa Senhora, falou: olha, fica aqui quietinho por aqui. E assim eu fiquei. O que eu levei comigo? Uma bandeira e um terço. Uma bandeira e um terço. Aí muitos falam: rezar para quê? E eu pedia para Deus e Nossa Senhora, eu sou devoto de Nossa Senhora, para dar discernimento, sabedoria, para que as pessoas que estão começando a administrar o país, que elas tenham sabedoria, que elas façam do país um país digno, tanto para quem é do lado A, tanto para o lado B, que faça um país para os brasileiros, não um país dividido como está hoje, infelizmente. Aí teve toda essa situação, o pessoal indo, uma harmonia, polícia para lá, polícia para cá. Eu particularmente não vi nenhuma agressividade. A única coisa que eu cheguei a ver de longe foi uma viatura de uma polícia lá, acho que era dessas privadas, né, dessas polícias privadas, que tacaram fogo. É a única coisa que eu vi de longe, porque eu fiquei em cima. Eu cheguei no gramado e subi, fiquei em cima do laje lá não sei se você perguntava para embaixo se é Câmara dos Deputados, eu não sei. Eu fiquei lá em cima com o meu terço e rezando. O senhor não entrou dentro de nenhum equipamento público? Graças a Deus, por Deus, Nossa Senhora me colocou. E quando o senhor viu a quebradeira, os confrontos? Então, o que eu percebi? Eu fiquei numa distância de mais ou menos, eu vou falar assim, uns 500 a 800 metros de distância da onde eu estava para onde começou a quebradeira. Eu estava lá onde eu estava, aí eu estava rezando, aí aquela movimentação de polícia lá. Muito tempo depois, eu vi uma movimentação de uma polícia diferente daqui, estava ali até então, que eu acredito hoje ser a Guarda Nacional. Que eu acredito foi quando, de repente, o presidente afastou o governador de Brasília e afastou o secretário de Segurança. Aí foi essa polícia diferente, para mim é a Guarda Nacional. A partir daí, logo em seguida, vieram 2 helicópteros, um da Polícia Federal e outro da Polícia Militar, e foram em direção, eu acredito que seja o STF, onde estava a maioria do pessoal, e começaram a bombardear, gás de pimenta,
tiro de borracha, aquelas coisas todas, naquele pessoal. E aqui houve aquele tumulto generalizado. Eu, na minha inocência, falei, eu estou aqui, não estou fazendo nada de errado, Sim. e continuei lá, eu e muitas pessoas. Aí com muita dificuldade, mas com muita dificuldade, eles pegaram e vieram trazendo o pessoal, recuando o pessoal. Falei, não vão tirar, a gente está quieto aqui, pá, pá. Aí daqui a pouco a cavalaria subiu onde a gente estava e tirou a gente de lá. Aí eu falei, meu, deu já, deu, vou embora. E fomos embora, fomos para o quartel, voltamos para o QG. Chegando no QG, devia ser mais ou menos umas 8 horas da noite, entendeu? Você perguntou do horário, né? Essa situação, eu acredito que deva ter acontecido, que assim, de repente eu falando isso aqui hoje, as pessoas falam, ele está defendendo o lado dele, isso, aquilo, mas eu estava lá e eu vivi. Hoje a gente sabe, a gente percebe, a gente tem bastante matéria, que quando nós chegamos lá, já tinha gente lá. Agora, se perguntar se é infiltrado, se é da esquerda, se é de direita, já tinham gente lá, já tinham gente com ferramenta, com material preparado lá para fazer aquilo que eles fizeram. Teve os emocionados que chegaram depois, aqueles Maria vai com as outras, sempre tem, em qualquer lugar tem. Aquele pessoal que se empolga, isso, aquilo, e tem. Infelizmente, muitos se envolveram, muitos correram da polícia, a própria polícia, não entra aqui para você se defender, porque era muita senhora, muito senhor, aquele gás de pimenta que ardia os olhos, que incomodava o pessoal, muitos entraram para dentro da sala. Mas, seu Pardal, esses que de fato vandalizaram, o senhor defende que eles sejam penalizados? Claro. Sim. Eu pretendo que eles sejam penalizados, mas não pode ser penalizado por um golpe de Estado que não existiu. Não pode ser penalizado por terrorismo, como eles nos citaram a princípio. Eles têm que ser penalizados como? Vandalismo. Você acha que a pena é desproporcional? Não, a pena está... Cada dia que passa, a gente está vendo que a pena é desproporcional. Está todo o jurista, está todo mundo vendo que é desproporcional. Você não pode querer condenar uma pessoa que escreveu perder uma ané de batom numa estátua a 14 anos de prisão, sendo que em 2017, em 2000 e pouco, a mesma estátua foi como é que eu posso dizer? Houve uma agressão nela. Mas essa Débora, ela não estava lá dentro também, será? Então, aquilo que eu falo para você, ela podia até estar lá, mas aonde pegaram ela? Aonde pegaram ela? A gente parte o fato do de estar não te condena, senhor. A gente parte do princípio de um flagrante. Onde pegaram a pessoa lá dentro ou lá fora, como a Débora, só pegaram ela depois. Que uma repórter, isso, aquilo, fez uma matéria investigativa e entregou lá para o pessoal do STF. Olha, ela estava lá, essa moça que escreveu perdeu uma ané na estátua. Que é uma frase de um ministro da corte. Beleza. O senhor voltou para o QG. Nesse mesma noite, era mais ou menos por volta de 8, 8 e meia. Umas 9 horas mais ou menos da noite, eu ouvi um boom. O que era esse boom? Depois eu fiquei sabendo, era o tanque do quartel. O que aconteceu? A polícia ela queria invadir o QG, de qualquer jeito. A ordem veio que era para ser preso naquela noite, todo mundo que estava no QG, naquela noite. A única reação sensata do comandante da tropa, do exército, não, vocês não vão entrar aqui. Primeiro, que é à noite. Segundo, que pode ter CACs lá, pode ter alguém armado. E outra, imagina eu, inocente, eu não fiz nada, eu não agredi nada, aí chegam lá e vão falar para mim que vão prender, gente. Você acha que eu vou... pode me prender. Você acha que eu vou me entregar assim, com tanta facilidade? Não vou, eu vou ir lutar. Não fiz nada de errado. Então, a única ação sensata naquela noite foi isso. Levaram a tropa para frente, dois tanques, deram um tiro de advertência. Hoje vocês não entram aqui. Aí na madrugada, eles fizeram o acordo deles lá, disseram pra gente, no dia 9, que era pra gente sair, desmontar a barraca,
que a gente ia embora em segurança. Em segurança. Aí já começou o crime de perfídia. Mentiram pra gente. Vocês desmontam a barraca, vocês vão sair daqui em segurança. A partir daí, eu falo porque eu vivi isso. Houve um sequestro. Por que um sequestro, Hector? Pô, obrigaram a gente a entrar em 40 ônibus que já estavam lá. Cercaram todo o batalhão e não deixaram ninguém sair, a não ser que fosse pelos ônibus. Aí falaram pra gente que a gente ia entrar nos ônibus, que iam levar a gente num lugar de segurança pra gente ir embora. Aí tá. Muitos contrariados como eu, como é que eu vou entrar num ônibus assim que eu não sei para onde vai levar a gente? Mas a gente foi obrigado a entrar. Puseram a gente do 11, levaram a gente primeiramente, deram umas voltas com a gente. Não estou aqui para fazer sensacionalismo nenhum, porque eu estava lá e eu vi isso, entendeu? A única emissora que estava sobrevoando lá, porque isso era matéria, para todo qualquer tipo de emissora. Sim. A única emissora que tinha permissão para sobrevoar lá, você via que era o helicóptero da Globo. Aí é onde eles falavam na matéria, que a gente viu depois, os terroristas de Brasília, que é a primeira mensagem que veio para quem está desse lado de cá, os terroristas de Brasília. Rodaram com a gente por mais de 1 hora, aí levaram-nos para um batalhão da Polícia Militar, primeiro. Chegando lá, nos manteram num ônibus lá por mais de 1 hora, aquele sol escaldante, de 10 horas, ali já era mais ou menos umas 9, 10 horas da manhã, mas em Brasília, você entendeu? Aí o que acontece? As pessoas começaram a passar mal dentro do ônibus. Aí eles pegaram e ficaram meio apavorados. O pessoal queria ir ao banheiro, fazer as suas necessidades fisiológicas, e não tinha banheiro para todo mundo. Foi a única vez na minha vida, que eu fiz a minha necessidade fisiológica na frente de um policial, escoltado por um policial, e não atentei ao pudor. Não só eu, como muitas mulheres tiveram que passar por esse vexame, por essa humilhação. Mijar no chão, urinar no chão, fazer suas necessidades no chão, na frente de um policial. Aí, a partir daí que eles viram que o negócio estava fugindo do controle, eles pegaram a gente, deram mais volta em Brasília e nos levaram para a Academia da Polícia Federal. Era um ginásio lá, e nesse ginásio, eu vou falar por mim, eu fiquei lá 2 dias lá, encarcerado lá, não sabendo o que ia acontecer com a gente. Falaram pra gente muito tempo. Tomou banho, trocou de roupa? Nada. Entendeu? A primeira refeição que nós viemos a ter, nós saímos do quartel, deram o prazo, era 6 horas, disseram que a gente tinha 1 hora para sair de lá. Então, se nós saímos de lá 7h30 de lá, a primeira refeição nossa foi por volta das 16 horas da tarde. Às 16 horas foi a primeira refeição que nós comemos lá. E um monte de gente de idade, né? Muitas doente, pessoas, né? Muitas pessoas de idade, enfim. Então, nós ficamos num cárcere privado, dentro de um ginásio, onde a maioria dormiu no chão, encostado numa arquibancada, nas condições que eles nos deram. De todos que levaram, dos 40 ônibus, quantas dessas pessoas ficaram presas? Todas? Todas as pessoas que estavam no quartel. Todas as pessoas que estavam no quartel, independente delas serem morador de rua, vendedor de algodão, vendedor de pipoca, vendedor de bandeira, e as pessoas que estavam lá, que faziam comida, que não saíram, que não foram lá para vocês poderem, primeiro que não tinha condições de andar 7 km a pé. E segundo, que tinha que ter alguém para ficar tomando conta das barracas, sim, daquelas coisas todas. Então muitas pessoas ficaram ali. Elas também foram fichadas? Todas elas sem exceções, foram sequestradas, colocadas dentro de um ônibus, desfiladas por Brasília, foram levadas primeiro para o batalhão da Polícia Militar, depois foram levadas para a Academia da Polícia Federal. Aí dizendo, na Academia da Polícia Federal, a nossa primeira refeição foi às 16 horas. Aí disseram para nós que nós ia passar por uma triagem. O que seria essa triagem? Tirar foto e DNA, essas coisas todas, que a partir daí iriam dispensar a gente.
que o DNA e que as fotos, se usando que estava lá, você vai oferecer água, você vai mostrar a porta para ele aqui. Apareceu essa imagem. Muito tempo depois a CNN mostrou a imagem. Foi para aquela CPMI lá, Frajuta lá, que eles quiseram se opor para acontecer a CPMI, mas quando aconteceu eles tomaram posse, aí puseram Gesiane, puseram todo o pessoal deles lá para levar do jeito que eles queriam. Aí hoje você pergunta, onde está G. Dias? Por que o G. Dias não está sendo interrogado? Por que o G. Dias também não pode ser indiciado no golpe? Eles estão falando que nós fomos lá dar golpe. Eles falaram que a gente foi lá dar golpe. Dar golpe num domingo, sem Forças Armadas nos apoiando. Dar golpe num domingo, sem ninguém lá. Dar golpe num domingo, com bandeira, terço, Bíblia e batom. Aí é subestimar a inteligência da gente, é chamar-nos de ignorante. Tá. O senhor ficou quantos dias na Papuda? Eu fiquei 11 dias. O senhor ficou na mesma cela que outros patriotas? Sim. E assim, uma coisa assim, que a gente percebia, eu percebi quando foi fazendo a separação das pessoas. Parece que eu estou querendo deixar as coisas bem do jeito que eu quero, mas foi assim, pareciam as coisas combinadas, pareciam as coisas de tortura. Todas as celas. Eu fiquei num pavilhão que tinha 13 celas. Eu fiquei no pavilhão que tinha 13 celas. E cada cela começava-se com 13. 13, a segunda 13, a terceira 13. Completou-se as 13, aí sim, colocaram as 3 pessoas, aí depois veio mais gente. Eu fiquei numa cela com 18 pessoas. Só tinha, são 4 biliches, vamos dizer assim, de alvenaria. 8 pessoas dormiam na cama, tá? E o resto eu dormia do lado do vaso, no chão, do lado da grade, onde poderia dormir. Encostava um nas costas do outro. Porque eu acho que tem muita gente presa ainda, não tem? Tem. Por que o senhor saiu com 11 dias? O que te proporam um acordo, o senhor aceitou? Não, olha, cara, tudo na minha vida é Deus na frente. Tudo na minha vida era Deus na minha frente. Tanto é que Deus e Nossa Senhora não fez com que eu fosse às salas. Tanto é que Deus e Nossa Senhora me colocou na cela certa, porque ali eu pude conversar com pessoas e eu estava do lado de pessoas que estavam com pensamentos suicidas, você entendeu? Eu falei, não, irmão, a gente vai sair daqui junto, a gente vai sobreviver isso tudo, você entendeu? Então, eu falo que Deus foi maravilhoso comigo, e Deus, meu advogado, você entendeu? Porque o que acontece? Não se houve audiência de custódia. Não se houve audiência de custódia. Eu fui ser ouvido por uma suposta audiência de custódia praticamente 6 dias depois, aonde, não sei se é promotor, desculpa a ignorância, se é promotor, se é o juiz que fica naquela sala lá, que foi virtual, tá? Tiraram a gente de uma cela e levaram para a gente fazer assim. Aonde que o juiz praticamente não falou nada. Como é que funciona a audiência de custódia hoje? Tem flagrante? Tem flagrante? Não tem, então não tem como manter o Hélio preso. E todos. Não tinha flagrante ali. Não tinha flagrante. Mesmo assim, a ordem veio lá de cima. Todos serão presos. Vamos fazer essa suposta audiência de custódia para constar nos autos. Que foi feita. Mas foi feita 6 dias depois. E essa audiência de custódia são 24 horas, se eu não me engano. Você precisa. Sim, e nela o senhor continuou preso, então? Já, continuei preso. Aí o advogado, na audiência de custódia, como ele chegou e falou, olha, meu cliente percebe-se que é uma pessoa idônea, de endereço fixo, você entendeu? Trabalhador, isso, aquilo. Eu já vou entrar com pedido de habeas corpus, você entendeu? Então, naquele mesmo dia da audiência, o advogado já entrou com pedido de habeas corpus. Você falou assim, por que você saiu um pouco mais cedo dos outros? Porque as outras pessoas demoraram muito para conseguir um advogado, entendeu? E esse advogado, como eu disse para você, ele já estava lá no dia 10.
O senhor contratou particular, Isso. não foi coletivo. Não, eu participei, como eu disse a princípio, tinha um grupo que chamou advogado, eu fui junto com eles. Tá, mas o senhor pagou pela sua ação. Não, eu paguei minha ação. Entendi. Paguei a minha ida e paguei. Então o senhor teve um habeas corpus. Eu acredito que foi por isso que eu saí. E daí colocaram o senhor em prisão domiciliar, né? Isso. O senhor tem uma restrição de segunda a sexta até às 18 em Isso, casa. de segunda a sexta-feira. Né? De segunda a sexta-feira, eu posso sair de casa a partir das 6 horas da manhã. Não posso sair 5h59, 6 horas da manhã. E tem que estar em casa às 7 horas. Às 19 horas. 19 horas. De segunda a sexta-feira. Tá. Os finais de semana, eu tenho que ficar recluso em casa. Eu não posso nem sair do portão. Tanto é que a hora que vocês chegaram, eu estava quietinho aqui. Eu não posso. Se eu sair e andar 20 metros do meu portão, a tornozeleira ela começa a vibrar e daqui a pouco virá uma ligação para mim dizendo que eu violei a cautelar, onde eles me recolherão e levarão para o CDP. Entendeu? Então, é essa restrição. E como é que é usar essa tornozeleira? Incomoda muito? Olha, cara... Porque tem gente que tem alergia, coça, né? Então, ela incomoda, ela machuca, eu não consigo dormir direito. Então, desde que eu cheguei em casa, se você perguntar para mim se eu tive alguma noite de sono profundo, vamos dizer assim, sono gostoso, sono de sono mesmo, eu não tive, porque ela incomoda, ela machuca, aí eu tenho que dormir com ela carregando. Então, ela tem uma extensão, você entendeu? Onde eu ligo na tomada e vou dormir com ela. Eles não orientam a gente usar ou ela para carregar dormindo. Porém, como é que eu vou carregar ela né? no dia a dia andando para lá e para cá? Você entendeu? Então, eu trabalho com eventos. Eu tenho uma equipe operacional de eventos que trabalha nos shows da região, isso aqui. Eu estou desde 2023 sem poder trabalhar. Fechei meu CNPJ, que eu estava pagando imposto para o governo, e não tinha esse retorno. Entendeu? Então, entendi. E o senhor foi obrigado a sair das redes sociais, né? Não, a não postar. Uma das medidas cautelares são essa, né? Observar o horário, né? Os finais de semana, não fazer uso de redes sociais, você entendeu? Onde eu não posso postar nada, muito menos de coisas de política. Foi oferecido um curso também para o senhor de democracia? Então, eles ofereceram um acordo, tá? Mas uma coisa que o ministro Barroso não falou numa entrevista dele, não me lembro se foi na Globo ou na CNN, que o acordo, ele questionou porque muitos brasileiros, muitos patriotas, não aceitaram o acordo que o delator de Moraes ofereceu. Só que o que ele falou só desse acordo? Ele falou que desse acordo a gente iria cumprir 225 horas de prestação de serviço à comunidade. Sim. Ele falou que a gente ia fazer um curso de democracia de 12 Sim. horas. Ele falou que a gente ia pagar aí um meio salário mínimo de cesta básica. E ele falou que teria uma multa aí por volta, aí, não falou o valor assim específico, mas teria uma multa. Tá, normal. O que ele não falou, que é o mais agravante, para eu participar desse acordo, eu teria que assumir uma culpa. Eu teria que falar que eu fui lá para dar golpe. Eu não fui lá para dar golpe. Então muita gente não entrou no acordo por conta disso. Isso, porque ele estaria assumindo que ele foi lá para dar o golpe. Que hoje, o que move eles contra nós? Qual que é a ação deles contra nós hoje? De golpista, de atos antidemocráticos, de atentado à democracia, de incitação às Forças Armadas à tomada de poder. As pessoas que foram presas no quartel, ela está inclusa no processo 4921. O que é isso? Eu vou responder por organização criminosa, incitação das Forças Armadas à tomada do poder. Isso que eu estou respondendo, você entendeu? Eu já fui sentenciado a 1 ano de prisão, onde eu vou ter que cumprir 225 horas, mesmo do acordo, tá? 225 horas, meio salário mínimo, curso de democracia, e ele me deu a multa aqui de 5 milhões, você entendeu? 5 milhões? 5 milhões, tá aqui, ó. Onde ele disse que esses 5 milhões será...
Eu acredito que, obviamente, quem vai pagar 5 milhões, cara? A gente não tem condição de pagar isso, então... A gente vive uma vida e não junta. Não, aí disso. ele colocou aqui que a gente vai pagar aqui, ó, 5 milhões de reais como pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos a ser adimplido de forma em favor do fundo que alude aí. Tá, mas se o senhor não tiver, o senhor vai estar quebrando então uma da... Mas eu acredito que como tudo está fora de contexto, como tudo está fora do normal, não tem como. Primeiro que eu não deveria nem estar preso. Começa por aí. Nem eu, nem muitos. Quem poderia estar preso são aqueles que realmente foram pegos com prova material de que danificaram. Vandalizaram, né? Vandalizaram. Agora, eu não posso ficar preso. O senhor pegou 1 ano, então, de condenação. Então, o senhor vai ficar 1 ano com essa tornozeleira. Eu estou aguardando agora o juiz da comarca aqui. Toda sexta-feira eu preciso ir lá assinar o ponto, vamos dizer assim. Então, toda segunda-feira. Diferentemente de muitos que são realmente criminosos, que quando vão assinar, vão assinar de 3 meses, uma vez no mês, não fazem uso de tornozeleira, mas enfim, não vamos entrar muito nesse mérito aí. E eu estou aguardando agora o juiz da comarca me chamar. Eu fui sentenciado agora em fevereiro. Então, aguardando todo esse processo que já vem sendo moroso desde o começo. Então, aguardar aqui o juiz da comarca aqui, onde ele vai me chamar e vai colocar para mim qual a instituição, né, que é o juiz que vai escolher, qual a instituição que eu vou prestar 225 horas de serviço e os dias que eu vou fazer o curso, são 12 horas do curso, a cesta básica, né, meio salário mínimo de cesta básica e a multa. Ele que vai definir realmente a multa. É a tornozeleira ele também ou não? É em Brasília? Então, eu sou monitorado por São Paulo agora. Claro. Quando eu vim de Brasília, eu era monitorado por Brasília. Então, o horário se esticava até as 22 horas. São Paulo, o horário é até as 19 horas. Então, eu acredito que, de repente, vai vir daqui. O meu advogado já entrou com um pedido de retirada, obviamente que em Brasília, né, que o processo veio de lá, para a retirada da tornozeleira. E eu estou aguardando essa retirada da tornozeleira. Para a gente finalizar, o senhor... Os atos de 8 de janeiro o senhor não considera como tentativa de golpe? Jamais. O senhor acha que o ex-presidente Jair Bolsonaro orquestrou um golpe de Estado? Cara, na sua convicção? Olha, a minha convicção é o seguinte, cara. Não tem como ele orquestrar um golpe de Estado. Primeiro, para dar um golpe de Estado, ele estava com todas as ferramentas. Se ele quisesse dar um golpe de Estado, ele já teria dado. Você entendeu? É um cara que sempre falou das 4 linhas. Acho que o maior erro dele, desculpa a minha ignorância aí, foi querer jogar nas 4 linhas de um jogo que não se joga nas 4 linhas. Você entendeu? Então, na minha opinião, tá? E eu não estou falando aqui para defender Bolsonaro e quem quer que seja. Não teria como ele articular isso. Como eu falei, não tinha comando. Desde o começo estou falando, lá no quartel não tinha comando. Entendi. Outra pergunta. O senhor acha que ele tem responsabilidade por essas pessoas estarem em frente ao quartel, mesmo depois da posse do atual presidente Lula, no dia 8 de janeiro? Você acha que ele não deveria ter falado, vamos para casa, acabou? Você acha que ele tem alguma responsabilidade nisso? Eu não posso responsabilizar os outros pelos meus atos, tá? Então, a partir da hora que eu me prontifiquei aí na frente de um quartel, ou qualquer que seja, eu não posso responsabilizar outras pessoas. Se eu sou de maior, então eu não posso transferir essa responsabilidade. Você entendeu? As pessoas foram lá de livre e espontânea vontade. Você entendeu? Se pudesse, estaria hoje. Se pudesse, estariam hoje ainda na frente do quartel. Entendi. Você entendeu? Mas eu não, jamais, eu vou ser muito incoerente com a minha personalidade, com o meu caráter, querer transferir responsabilidade dos meus atos para outra pessoa, seja ela quem for, Bolsonaro, quem quer que seja. Senhor Ayrton, obrigado. Obrigado por ter recebido a gente. Sucesso pro senhor, que dê tudo certo e que o senhor resolva a sua situação. Tá? E é isso, pessoal. Compartilhe nosso conteúdo, deixe seu comentário, sua opinião. E até a próxima.